Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 215, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Os ovoides. Então, nós já estamos encerrando esse tema dos ovoides. O próximo tema, nós já vamos para a terapêutica espírita. E na terapêutica espírita, a questão de número 1, tratamento das obsessões. Porque se existe as obsessões, existe também o tratamento. Por mais que durante esse período de esmiuçamento, até aqui, nós temos, de certa forma, mostrado em partes o antídoto, né? Que faz parte desse tratamento das obsessões. Porque não vamos pensar que existe uma varinha de coldão, porque você sabe que significa varinha de coldão, né? Aquela varinha da mágica, da fadinha. Prim! E desaparece todo o problema. Eu acredito que muitas casas espíritas meia boca, eu acredito que eles possuem essa varinha de coldão. Porque muitos casos de obsessão, eles conseguem, não sei como, eu penso que até são mágicos, né? Porque eles conseguem entre aspas, eles conseguem desobsidiar uma pessoa num trabalho apenas de desobsessão, num trabalho mediúnico, o que é impossível. Isso é o mesmo que querer fazer com que a pessoa aceite que 3 mais 3 é 7. Então é impossível. Eu acredito que até uma criança, ela sabe que 3 mais 3 não é 7. Mas tem muitas pessoas que prometem. E ao prometerem, tudo pode acontecer, né? Então, Sueli aqui, ela diz assim: os obsessores, então é tratando dos ovoides, porque o assunto todo é a respeito dos ovoides. Mas aqui, Sueli, ela diz assim, ó: os obsessores utilizam-se desses ovoides para intensificar o cerco sobre sua vítima, né? Que a vítima, na verdade, aqui é o obsidiado. Então, a pessoa melancólica, angustiada, a pessoa depressiva, é preciso entender que a depressão,
a angústia e a melancolia são casos que se recorre à psiquiatria, no princípio, pode ter certeza de que a psiquiatria consegue solucionar esses casos. Mas se a pessoa se acomoda e deixa aquele transtorno emocional, psicológico, aquela angústia, aquela melancolia, aquela depressão perdurar por mais de 6 meses, pode ter certeza de que aí a situação já complica para um processo obsessivo. Porque, vejamos, nós não podemos, de princípio, dizer que 100% das depressões, das angústias, melancolias, ansiedades, né? Nós não podemos dizer que 100% de todos esses casos que acabei de citar são obsessivos. Por que não? Porque nem todo transtorno emocional, psicológico, angústia, melancolia, ansiedade, depressão, nem todos esses transtornos são obsessivos, mas eles podem se tornar, eles podem se transformar em transtornos obsessivos. Então veja bem, 50% sim, 50% não, nós não estamos generalizando. Então existe ansiedades, angústia, melancolia. Existem vários tipos de síndromes. Depressão. Vamos tratar assim. 50%, 100%, 50% são provenientes de transtornos obsessivos. Calma lá. Mas existe outros 50% que não tem nada a ver com os transtornos obsessivos. Não tem nada a ver com obsessor. Não tem nada a ver com espíritos vampiros, espíritos das trevas. Mas, se não tratado esses casos, eles podem sim se transformarem em transtornos obsessivos. Por quê? Porque a pessoa deprimida, a pessoa angustiada, a pessoa melancólica, a pessoa que é portadora de alguma síndrome, pânico, medo, né? Medo de andar de avião, medo de ficar no quarto escuro, medo de entrar num lugar apertado, né? Se a pessoa não se cuida, ela vai baixando a imunologia espiritual. Ela vai baixando. E nós não podemos nos esquecer que todos esses fatores, eles são fatores preponderantes. São fatores preponderantes. O indivíduo traz do passado aqueles fatores preponderantes, aquelas
disposições. Que não tem nada a ver com obsessor. São transtornos neurológicos independente de obsessor. São transtornos emocionais. São transtornos psicológicos. Porque nós não podemos nos esquecer que nós também nos enfermamos. Nós nos enfermamos. Independente dos espíritos. Porque nem tudo na nossa vida é obra dos espíritos malignos. Mas eu posso me enfermar. Eu posso adoecer-me. Eu posso adoecer o meu corpo. Eu posso adoecer a minha mente. E a partir do momento que eu adoeço a minha mente, eu me desequilibro. Eu me desequilibrando, eu entro na faixa dos espíritos sofredores, dos espíritos carentes. E ao entrar na faixa dos espíritos carentes, sofredores, daquele momento em diante, eu passo a sustentá-los. E eles me têm como uma presa. E dali em diante, eles passam a cuidar de mim, me inspirando mais medo, mais pânico, mais ansiedade, mais angústia, mais melancolia. Você entendeu como é que é o negócio? Olha como que é o processo. Porque, veja bem, tem pessoas... Nós temos que entender o seguinte. Sim, por que eu estou dizendo isso? Pode demorar, não tem problema, né? Aqui o vídeo. O importante é o esclarecimento. Porque tem muitas pessoas que acham que toda angústia, melancolia e depressão é obra dos obsessores, e não é. Nós temos que entender que 50% desses transtornos todos são de naturezas orgânicas, de natureza fisiológica, tem a ver com o nosso organismo, com o nosso sistema endócrino, o nosso sistema linfático, as fraquezas no sistema neurológico, independente de treva. Por exemplo, tem pessoas que não têm obsessor nenhum com ela, mas ela não aguenta uma notícia assim, uma notícia negativa. Tem pessoas que às vezes não aguentam receber nenhuma notícia positiva, porque ela fica ali tão emocionada, mas tão emocionada que ela desmaia. Não deixa de ser um transtorno orgânico, físico, que precisa ela se tratar. Porque se ela não se trata, aí ali ela pode baixar o sistema imunológico e os obsessores, crau. Os espíritos das trevas a pega. Então, por exemplo, tem pessoas que perdem o namorado, perde o marido, perde a esposa, perde um filho, você entendeu? Perde um emprego, não passa numa prova, no vestibular,
Você entendeu como é que é? Não consegue emprego. Tem pessoas que ficam angustiadas, melancólicas, deprimidas, quando percebe que está sem dinheiro. Você entendeu? Tem pessoas que ficam deprimidas, melancólicas, angustiadas, com depressão, quando fazendo uso de determinados medicamentos, podendo aquele medicamento fazer um efeito contrário. Você entendeu? E aquele efeito contrário desestrutura o psicológico, o emocional daquela pessoa. E a pessoa ainda vai ao médico, né? E o médico fala assim, olha, teu caso não tem cura. E aquelas pessoas que recebem aquelas notícias que estão com câncer, tá com Covid, tá com a doença outra qualquer. O choque emocional é tão grande no emocional da pessoa. O choque é tão grande que a pessoa não aguenta. Ela entra em depressão. Ela entra em angústia, melancolia, ansiedade. Mas você percebe que isso aí é tudo do organismo. Você conseguiu entender que isso aí é tudo do organismo. Eu assisti uma palestra, não estou fugindo do assunto não, é o mesmo assunto aqui. Eu assisti uma palestra maravilhosa onde a palestrante, né, a oradora, ela disse assim: todos nós temos o direito de, durante 6 meses após a perda de alguma coisa, durante 6 meses nós temos o direito de ali nos encontrarmos naquele quadro de tristeza durante 6 meses. Mas passou dos 6 meses, 7 meses, 8 meses, aí já é bom procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque aí o caso já é mais grave. Mas isso é científico. A ciência nos confirma isso. Isso não é religião. Isso não é fé. Isso não é oração. É o tempo que o organismo necessita para conviver com aquela situação. É igual quando a mulher se prepara para fazer um pão, né? Fazer pães, por exemplo. Põe a massa ali, põe o fermento, amassa, 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 amassa. Depois põe a massa para descansar. Depois de alguns minutos, a massa chega no ponto. A mesma coisa acontece com as pessoas, com todos nós. Então, com todos nós, esse tempo é o tempo de 6 meses. Então, por exemplo, você perdeu o teu filho? Perdi. Vamos usar esse termo, perdeu. Então, você tem o direito de, durante 6 meses, sentir angústia, melancolia, ansiedade, às vezes até uma depressão. 6 meses. Mas observa depois de 6 meses. Passou 7 meses, 8 meses, e você está com angústia, melancolia, ansiedade e depressão. Psicólogo, psiquiatra, não deixa passar não. Porque até os 6 meses
é orgânico, é físico, é o choque do organismo, dos hormônios, é aquele choque. Porque passou dos 6 meses, nós estamos indo por essa oradora excelente, não vou dizer nome não. Então, passou daqueles 6 meses, a pessoa baixa o sistema imunológico, tanto físico quanto espiritual. E baixando o espiritual, as pessoas entram em sintonia com os obsessores, com os espíritos vampiros, com os espíritos das trevas. E ali, esses espíritos, naquela sintonia, leva a pessoa à derrota. Depois nós vamos continuar esse assunto aqui. A derrota. A perda da imunologia física. Você viu que é a perda da imunologia espiritual nós tratamos. Agora, a perda da imunologia física. Qualquer vírus leva a pessoa para a terra do pé junto. Porque enfraquece a pessoa não come, a pessoa não dorme, ou a pessoa dorme demais, a pessoa se tranca para o mundo. E é preciso entender que a baixa imunologia orgânica, física, contribui também para a baixa imunologia espiritual, quando também os obsessores ali, eles, através daquela sintonia, eles derrubam a pessoa. Então você conseguiu entender que existe 50% angústia, melancolia, depressão, ansiedade, transtornos de diversos tipos de natureza obsessiva. E 50% todos esses itens que acabei de citar: orgânico, físico, um susto, um choque emocional, um medicamento, uma notícia ruim que você recebeu. Ruim no bom sentido, né? Você está em casa e de repente chega uma notícia de que um parente desencarnou. Tem pessoas que suportam, conseguem lidar com aquela situação ali sem demonstrar naquele momento. Mas depois, com o tempo, a pessoa começa a se comportar de uma forma totalmente inversa ou avessa. Então, olha só a importância do conhecimento. Porque nem tudo é obra dos obsessores. Mas pode eles assumirem os 100% se o encarnado, depois de um certo tempo, ele não buscar recurso. Porque aí desestrutura o espiritual e o físico, caindo o encarnado nas malhas do
obsessor, dos espíritos das trevas e por aí em diante. Então nós não podemos julgar. Ah, mas a depressão, a ansiedade, a melancolia, a angústia, ela não tem nada a ver com obsessores. Tem. 50% tem. Porque muitos obsessores, percebendo a predisposição do indivíduo, alimenta aquele indivíduo naquela questão justamente para que ele se sinta melindrado, ofendido, angustiado, para que ele baixe a imunologia dele. Porque os obsessores, eles nos conhecem. Eles sabem onde nos atacar. Nós vamos continuar esse item no próximo vídeo.